nossa palavra de saudação a todos aqueles que aqui chegaram à Igreja Batista da Capunga para mais um culto de adoração, louvor, gratidão diante do nosso Deus. Nossa saudação se estende a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Evangélica 100.7, assim como aos internautas que nos acompanham pela internet. Soubemos somente depois de terminado o culto da manhã que um dos internautas era o pastor Ney Ladeia, que se encontra nos Estados Unidos, mas pôde acompanhar pela internet o culto pela manhã e se uniu a nós em oração e em adoração ao nosso Deus. O pastor Ney está juntamente com o pastor Mateus Souza nos Estados Unidos da América, participando do 2º Congresso de Pregação Expositiva, promovido pelo Southwestern Baptist Theological Seminary. Naquele estado, o pastor está trabalhando também, já pregou ontem e hoje na Igreja Batista Central em Bedford, também no Texas. Nós devemos orar para que o seu curso seja uma bênção e, como eu brinquei pela manhã, o risco que ele corre é ensinar no curso que ele está fazendo, não é? E o pastor Ney está com retorno previsto para o dia 9, ou seja, de amanhã a 8. Devemos orar, portanto, para que Deus conduza a sua estada juntamente com o pastor Mateus Souza na outra América. Destacamos pela manhã alguns avisos que podem ser vistos também no boletim, mas reforçamos que o Grupo Somos Um está retomando suas atividades apenas no dia 14 de março, com os aniversariantes do primeiro trimestre e também com recolhimento de cestas básicas que já podem ser coletadas, porque as doações ainda estão um pouco tímidas. Portanto, estão todos convocados a participar dessas doações para o bazar missionário que terá lugar em data a ser previamente comunicada. As Mulheres Cristãs em Ação também comunicam que na próxima quarta-feira, dia 4 de março, às 15 horas, o seminarista Adriano Frois estará realizando uma palestra sobre um tema que tem despertado curiosidade, a nomofobia. Nós estamos convidando a todos a participar desse evento. Pela manhã já surgiu quem indagasse o que é nomofobia. É mais um estímulo para o irmão e a irmã participarem desse evento, mas nós podemos adiantar que nada tem a ver com homofobia, é nomofobia. Isso é um neologismo a quem diz respeito a quem tem aversão à falta de equipamentos eletrônicos para estar conectados à internet. Vem do no mobile, ou seja, então nomofobia, medo de estar desconectado da internet. Os aprofundamentos serão feitos na palestra. Nós temos ainda a dar um aviso com relação ao Ministério da Família, que hoje, após o culto desta noite, nós estamos convocando uma reunião para o encontro de planejamento do 12º Congresso da Família, que acontecerá de 22 a 24 de maio. Os nomes dos irmãos e irmãs convocados constam em extensa relação no boletim, estejam atentos. E no congresso será palestrante o conferencista Dr. Silas Molotchenko, mestre em teologia, doutor em psicologia, professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo já há mais de 25 anos, e ele é pastor da primeira Igreja Batista de Guarulhos. Os irmãos todos estão sendo convocados para tomar parte deste evento. E no contexto do Ministério da Família, nós contamos agora já com o pastor Lorivaldo e Verônica Schulli, assim como Zé Helena e Fátima Oliveira, integrados mais intensamente nos grupos familiares, como os supervisores desses conhecidos GFs. Também ligada à área da família, temos o tradicional encontro de casais. O encontro anual de casais da nossa igreja acontecerá neste ano na cidade de Gravatá, no Hotel Canários em Gravatá, de 23 a 25 de outubro. Com muita antecedência, todos estão sendo convocados a fazerem suas inscrições, aproveitar as ofertas, a possibilidade de parcelamento e assim investirmos em nossos casamentos. Entenda-se cada um investindo no seu, né? Porque cada um só deve ter um.
No tema de missões mundiais, neste mês os batistas se voltam a esta temática. Março é o mês de missões mundiais e nós estamos com uma interessante, importante campanha, como podemos ver até da capa do nosso boletim. E nossa igreja teve recentemente nomeado um casal de missionários junto aos motociclistas. Os irmãos interessados podem contribuir não só com as orações, mas também com uma contribuição a partir de R$20 mensais, através do chamado PAN, o Plano de Adoção Missionária. Procure o irmão Moisés e a irmã Cristina Sobral, que são os missionários designados para tanto. O Grupo Produtivo comunica que amanhã reiniciará suas atividades a partir de 14 horas e ainda o irmão Ebenezer retomou o curso sobre ética cristã, reiniciadas as atividades nesta noite e antes do culto, sobre as perseguições aos evangélicos em Pernambuco e no Nordeste. Por fim, temos a lembrar às mulheres que haverá no próximo domingo, às 17 horas, o chamado chá, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, às 17 horas no Salão Social da Igreja, mas você deve fazer a sua inscrição previamente, confirmá-la até no máximo quarta-feira que vem, para que sejam providenciadas todas as atividades necessárias, inclusive a logística necessária para o êxito do evento. Procurar a irmã Gedida, ou Ednilza, Silvia Risalva, ou a irmã Ainoã. Nós temos ainda a destacar o culto de oração na próxima quarta-feira, ainda as atividades dos jovens e adolescentes, a desconexão e a conexão Capunga no sábado às 19 horas, assim como que o programa Logo Manhã está em novo horário. Nós estamos desta feita com a transmissão às 6h55 da manhã pelo canal 4 TV Tribuna. Não nos chegou nenhum nome de nenhum visitante às mãos, mas é possível, certamente, que algum visitante esteja entre nós, alguém que pela primeira vez está nos visitando. Por favor, gostaria que você se colocasse de pé para identificá-lo, para conhecê-lo, podemos estender nossa mão. Olha aí, temos alguns que já estão de pé, um grupo muito bonito, inclusive do grupo de surdos. Você que é da igreja, que se encontra ao lado desses visitantes, dê um aperto de mão, dê um cumprimento, sorria. Você, visitante, sinta-se muito bem acolhido, muito bem recebido. Esperamos que você possa retornar ao nosso convívio. Você receberá um cartão como registro de sua passagem em nossa igreja. Pedimos a gentileza de preencher a parte com relação aos seus dados para que possamos manter contato com você e não nos perdermos, não nos desencontrarmos ao longo do caminho. Desta feita, são esses os avisos que tínhamos a passar. Nós prosseguiremos em oração silenciosa durante o prelúdio e logo após leremos o introito bíblico com o pastor Roberto Santos.
Convido a igreja para que em pé possamos ler o introito bíblico, extraído de Tito, capítulo 2, verso 11. Leamos: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Senhor, neste momento nós te louvamos e te adoramos como tua igreja. Neste momento, Pai, como corpo do teu Filho, numa só voz, Senhor, nós queremos te honrar e te render graças, Senhor, pelo teu amor derramado sobre nossas vidas, pela graça que nos alcançou, pela vida de Cristo que nos trouxe vida, Senhor, pelo resgate da morte, Senhor, pela esperança da eternidade. Nós te rendemos, Senhor, adoração e louvor. Não há ninguém, não há nada que possa nos impedir
de sermos chamados teus filhos, porque a tua graça nos alcançou. Não há um só pecado que possamos ter cometido no passado, ou mesmo no presente, que possa separar o nosso coração do teu, porque a tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor. Nós queremos nesta noite, neste culto, te render graças. Queremos, Senhor, abrir o nosso coração e a nossa boca para cantar louvores ao teu nome. Independente do que estamos passando neste momento, de como está a nossa vida neste momento, queremos agora, Senhor, entregar a nossa vida no teu altar, na tua presença, porque tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. Recebe, Senhor, nesta noite a nossa adoração como tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Ouviremos agora o coro Capunga entoando Se Meu Povo Orar. Hoje pela manhã, quando falamos da gratidão de Tamires Ladeia e Tiago,
Esqueci de informar que hoje à noite eles estão no centro de convenções, participando da solenidade de juramento daqueles que são aprovados na OAB para o exercício da advocacia. Nós devemos continuar orando por irmãos nossos. Foi acrescentado hoje, a irmã Milzede pediu que orássemos em favor do irmão Noé Ramos Pinheiro. Esse irmão, ele está no hospital no Rio de Janeiro, ele é maestro, acompanhou muito tempo o irmão Feliciano Amaral. Ele está muito enfermo e devemos orar por ele. Noé Ramos Pinheiro. E temos uma família que viajará na quinta-feira para o Amapá, passará um período de férias lá. É Peri, Dani, Davi e Luísa. Devemos orar por essa família. São 2 surdos e com seus filhos. Mas ainda devemos orar por Laura Vaz Assis, ou Laurinha, a filha de Lucicleide e Danilo, para que ela se recupere de uma virose e seus pais fiquem mais tranquilos. Pelos pastores Sidney Leite, Antônio Napoleão, Samuel Santos, pela sua recuperação, pela irmã Laura Ferreira Lima, pelo irmão Wilson Campos, pelo irmão Fernando Valandares, Josélia Rosendo, Zuleika, Dione Aquino, Lígia Fontes, José Salvador Filho. Ele foi submetido a uma cirurgia na vista e essa cirurgia tem dado alguns problemas, não o esperado, então ele está aflito. E também por Isa Carvalho. Por esses irmãos nós devemos continuar orando e por nós, nos colocando diante de Deus. Agora no mês de março nós viveremos mais impulsionado, porque a ênfase é missões e nós fomos chamados para fazer missões. Devemos nos colocar diante de Deus para atender a esse chamado e falar às pessoas, falar às nações. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com nossos corações agradecidos, alguns apreensivos, angustiados, mas diante de Ti nós abrimos nosso coração, confiado no Teu poder e na Tua direção. Nós Te pedimos, ó Pai, que Tu estejas com cada irmão que foi citado aqui, ou com outros que Teu povo lembra agora que estão enfermos e precisam da Tua intervenção na sua saúde ou em outra área da sua vida. Tu estejas, Pai, visitando cada coração do Teu povo aqui reunido, também daqueles que acompanham a este culto à distância. Tu estejas também sondando os seus corações e atendendo as suas petições. Senhor, que nós estejamos prontos para responder ao chamado que Tu fazes a cada um de nós, o chamado para fazer missões. Que a nossa vida testemunhe desse amor que temos por Ti e que Tu tens por nós. Que possamos levar a outras pessoas a mensagem de salvação que é dada por Ti. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações em cada parte que se segue nesse culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém.
convidamos a igreja para glorificar o Senhor Jesus através dos nossos dízimos e ofertas. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisas para realizarmos esse trabalho. Em Marcos 12, versículo de 41 a 44, nós lemos o seguinte: E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo que tinha, mesmo todo o seu sustento. Que seria dessa gente? Faz 2 anos que eu cantei esta belíssima melodia, este hino, para o coração dos irmãos, e tornamos a cantá-lo onde tem a seguinte parte: ó minha irmã, ó meu irmão. É uma interação na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Que seria dessa gente se não fosse a gente que proclama a salvação? Que seria dessa gente se não fosse a gente a falar do seu perdão? Gente que não tem sossego, que vive no desespero, sem ter paz no coração. Que seria dessa gente se Deus não usasse a gente, ó meus queridos irmãos? Ó minha irmã, ó meu irmão, juntos, sempre alegres, juntos estaremos neste mundo, proclamando a salvação. Que seria dessa gente se o Deus onipotente não fosse o Deus de amor? Que seria dessa gente se Jesus, seu Filho amado, não fosse o Salvador? Sua graça incomparável, sempre, sempre incansável em buscar o pecador. Que seria dessa gente se Deus não amasse a gente, ó perdido pecador? Ó minha irmã, ó meu irmão, juntos, sempre alegres, juntos estaremos neste mundo, proclamando a salvação. Que seria dessa gente neste mundo inconsequente, de pecados e de dor? Que seria dessa gente se Jesus, seu Filho amado, não fosse o Salvador? Seu amor é tão intenso, é mais forte que o vento em noite de vendaval. Que seria dessa gente? Eu me entreguei totalmente, rendendo-me ao seu amor.
ó minha irmã, ó meu irmão, juntos, sempre alegres, juntos, estaremos neste mundo, proclamando a salvação. Ó minha irmã, ó meu irmão, juntos, sempre alegres, juntos, estaremos neste mundo, proclamando a salvação. Versículo 24 e 25, nós lemos o seguinte: um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Convidamos a irmã diaconisa Neide Abreu para nos levar a Deus na oração de consagração dos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nos encontramos aqui na Tua presença, Senhor, Te prestando este culto e ao mesmo tempo agradecendo tudo aquilo que Tu nos tens dado e que Teus servos vieram aqui à Tua presença para entregar seus dízimos e suas ofertas para engrandecimento do Teu reino, que Tu possa abençoar cada um deles. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nesta hora, nós fazemos um registro especial sobre o tema de missões mundiais na campanha de 2015. Nós convidamos todos a ler juntos, sentados, a congregação, o tema e a divisa que se encontra em Romanos 15, versos 15b e 16. Lemos todos o tema. Meu chamado, voz de Deus às nações. Leiamos também a divisa. Por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Nós ouviremos a música oficial intitulada Um Chamado, feita por Suênia Mota e sua irmã Aline Mota.
sei que Deus não abre mão de mim, não. Peço que a congregação se coloque em pé nesse momento, para a leitura bíblica responsiva, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 20 a 23. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Amém. Podem se sentar. O Mestre nos chama, devemos segui-lo, é o que convida o hino 486 do Hinário para o Culto Cristão. Cantemos. Deus
Este é o culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando Senhor, eis-me aqui. E na sequência a mensagem com o pastor Marcelo Pedro. Nós temos o prazer de contar com a participação como pregador desta noite, o pastor Marcelo Pedro, que já é conhecido desta igreja, é missionário da Missão Novas Tribos e durante muitos anos atuou na região da Cabeça do Cachorro, naquela conhecida região do Amazonas, por conta de sua constituição geográfica, com o formato da cabeça de um cachorro, junto ao povo indígena Coripaco, naquele estado. Atualmente, o pastor Marcelo Pedro é promotor de missões na região Nordeste e também temos a alegria de informar que já foi efetivada a sua transferência para a nossa igreja. Agora ele é oficialmente membro da Capunga, juntamente com a sua esposa, a irmã Ruth. A irmã Ruth está presente, gostaria que ela ficasse de pé para que a igreja a visse. É um prazer também tê-la
conosco, especialmente hoje quando celebramos o Dia das Esposas de Pastores. Nós estamos muito agradecidos a Deus, pastor, e que Deus possa abençoá-lo para ser o mensageiro desta noite, trazendo aos nossos corações a mensagem que ele tem preparado. É muito bom ouvir e saber que agora a querida igreja da Capunga é a minha igreja. E a igreja da Ruth, da irmã Ruth, que está aqui. Meus irmãos, boa noite. Para mim é uma alegria e eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade de participar nesta noite, deste momento de culto, de abertura da nossa campanha de missões mundiais. Sendo missionário, eu me sinto assim extremamente feliz e grato também ao Senhor, sobretudo pela a bênção que me foi concedida de tentar compartilhar aquilo que eu acredito ser um desafio total, integral para todos nós, que é o desafio de missões, o desafio da obra missionária. Hoje à noite eu gostaria de ler um texto muito bem conhecido, acredito da maioria de todos nós, que se encontra lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Eu gostaria de pedir àqueles que obviamente puderem ficar em pé e faremos essa leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 28, a partir do verso 16, a leitura que faremos. Acredito que haverá uma pequena diferença no texto, por conta que eu estarei usando nesta noite a revista atualizada, mas não grande diferença no texto. Diz assim a palavra de Deus: Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Podeis assentar, meus amados irmãos. Queridos irmãos, quando olhamos para esse texto, esse desafio de missões a partir desse texto, nós percebemos que a obra missionária, a grande comissão que o Senhor Jesus nos deu, se estrutura, se alicerça, está apoiado sobre 4 bases fundamentais, essenciais, 4 fundamentos. Então, quando você pensar em missões, em grande comissão, lembre-se que este projeto de Deus para a igreja, a sua igreja, está edificado, está posto sobre estas 4 importantes bases, fundamentos, que nós encontramos aqui nesse texto. Aliás, é uma palavra que aparece aqui, que se repete 4 vezes. Não sei se os irmãos perceberam durante a leitura. Quando diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho
mandado. E eis que eu estou convosco, quantos dias, irmãos? Todos os dias. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas que vos tenho mandado ensinar, e eis que eu estou convosco todos os dias. Então vamos considerar esses elementos essenciais, importantíssimos, para a gente poder entender bem esta grande comissão, essa ordem que Jesus Cristo nos mandou a levar ao mundo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é sobre este fato, esta palavra que Jesus disse: toda autoridade me foi dada. A suprema autoridade de Jesus. Agora, meus irmãos, quando olhamos para esse texto, uma coisa me chama a atenção: a presença desta conjunção, portanto. Notem, aparece aqui no verso 19, que se nós tirarmos do texto esta palavra, esta conjunção, parece que a grande comissão de Jesus se dilui, perde autoridade, perde força. Se não perceba, Jesus Cristo, ele olha para os seus discípulos, eles estão aqui assustados, amedrontados. O texto diz que até alguns duvidavam, estavam com dúvidas a respeito da própria ressurreição de Jesus. Mas Jesus olha para eles e ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide por causa disto. Todo o poder me foi dado. Portanto, vão, saiam. Meus irmãos, quando olhamos para essa situação, esta ordem que Jesus Cristo deu, Jesus, ele não deu esta ordem para os seus discípulos debaixo de um ambiente assim confortável, tranquilo e totalmente favorável à pregação do Evangelho, como nós temos aqui em nosso país, em nosso Brasil. Mas Jesus deu esta ordem em uma época do império, em pleno Império Romano. Foi debaixo das barbas de César Augusto, César Supremo, César Domini, César Senhor, César absoluto, César inquestionável. Mas foi debaixo desse sistema opressor, perseguidor, demoníaco até, do Império Romano, que Jesus se levanta naquele monte lá na Galileia, olha para os seus discípulos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, portanto saiam, portanto não tenham medo, portanto não se intimide, portanto não se acovardem. Tudo está debaixo do meu controle. Eu sou Deus, eu sou o Senhor do cosmos, eu sou o Senhor do universo, eu sou o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Portanto, ide, anunciai a mensagem do Evangelho, ide com a minha carta, ide com a minha palavra, ide com a minha permissão, ide com a minha autoridade, ide com a minha autorização. Meus irmãos, quando nós pensamos aqui em nosso país, nós temos uma liberdade total, plena, para compartilhar da palavra de Deus, falar de Jesus. Mas se um dia alguém disser para você que você deve ficar aí onde está, deve ficar calado, que você não deve falar de Jesus, não deve compartilhar o Evangelho, se isto acontecer, não considere, pregue, fale, porque quem mandou você falar é aquele que tem autoridade suprema. Se algum dia, por acaso, alguma autoridade humana, seja ela política ou eclesiástica, proibir você de pregar,
proibir você de falar, desobedeça. E fale, e anuncie a Cristo, porque quem mandou você falar é aquele que tem toda a autoridade suprema. Se por acaso as leis do país forem contrárias à pregação, transgrida e pregue, porque quem mandou você pregar é aquele que tem toda a autoridade suprema no céu e na terra. E sempre haverá barreiras. Você não imagina, meus irmãos, vocês não imaginam como pregar o Evangelho hoje entre os indígenas do Brasil é uma batalha política diária. Todo dia tem gente querendo tirar os missionários de dentro da tribo. Tem gente criando uma lei que proíba a presença missionária em terras indígenas. Tem gente produzindo acusações e difamações no intuito de criar uma atmosfera contrária à permanência do missionário em áreas indígenas. Você não imagina quantas vezes, quantas calúnias e acusações eu e a minha esposa nós enfrentamos nesses 23 anos morando dentro da aldeia. Quantas tentativas de nos expulsarem dessas áreas, quantas vezes não revistaram a minha casa, a minha cabana lá na aldeia. Tanto o Eco Bravo, é o Exército Brasileiro, quanto a PF. Várias vezes. Quantas vezes eu e a Ruth não fomos impedidos de viajar em direção ao Vale do Rio Içana? E quantas também resistência nós experimentamos dos próprios indígenas durante especialmente no começo, vivendo ali naquela realidade indígena. Mas eu digo isso para você, para dizer o seguinte: apesar disso, durante esses 23 anos que moramos dentro das terras, dentro do trabalho missionário, ali naquela aldeia, todos os dias Deus nos sustentou, e a palavra de Deus foi anunciada naquelas 15 aldeias que Deus plantou ali à margem do Vale do Rio Içana. Meus irmãos, porque quem nos mandou pregar é aquele que tem autoridade suprema. Eu tenho absoluta certeza, convicção no meu coração, que quem me tirou do campo missionário não foi aquela doença chamada leucemia, mas foi a bendita mão do Senhor que me trouxe para cá, para que eu estivesse aqui, tendo um tempo com família, e quem sabe, para que eu estivesse aqui hoje à noite, falando estas palavras, que talvez você precise ouvir, para que nós possamos compreender que é possível fazer missões. Podemos confiar, porque quem nos mandou ir é aquele que tem autoridade suprema. O Senhor Jesus, ele sabia das barreiras que tornaria a missão um trabalho árduo, um trabalho difícil. É por isso que ele nos manda fazer missões, descansando no fato de que aquele que nos chamou é aquele que tem autoridade suprema. Segunda base, segunda alicerce, ele diz assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. É claro, meus irmãos, que isto não é um assunto para um sermão só. Aliás, eu queria chamar a sua atenção que o imperativo aqui, nesse texto, no original, não é o ide, que por sinal nem ide é
é indo, é gerúndio, é uma forma verbal que indica uma ação continuada. A ênfase aqui, o imperativo não é o ide, mas indo, à medida que vai, à medida que caminha. Ele diz: fazei discípulos. O imperativo que se destaca aqui nessa ordem de Jesus é fazer discípulo de todas as nações. É por isso que isso vai além do simples fato de trazer um visitante à igreja, à nossa igreja. Isso implica, isso significa desenvolver relacionamento, envolvimento com as vidas daquelas pessoas que se aproximam de nós, que cruzam o nosso caminho. Fazei discípulos. É interessante que o texto paralelo a esse, Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Naquele texto, a palavra mundo ali no original significa lugar habitado, ou seja, onde o homem faz a sua casa. Ide, fazei discípulos. Não importa aonde ele se estabelece, aonde faz a sua casa. Se ele fizer a sua casa aqui no Recife, no centro do Recife, vão, fale do Jesus. Se ele fizer a sua casa lá longe, no meio da selva amazônica, ide, anunciai a Cristo. Se o homem fizer a sua casa na Lua, ou em Marte, né, estão querendo ir para lá, e for morar lá, a ordem de Jesus é: onde houver gente, onde houver pessoas, onde houver necessitados de ouvir o evangelho, vão e façam discípulos e pregue o evangelho. Meus irmãos, dói o coração, o nosso coração, saber que 2000 anos, mais de 2000 anos já se passaram, e esta obra ainda continua inacabada. Há hoje no mundo mais de 2.000 povos que nunca ouviram acerca do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há hoje no mundo mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, especialmente no mundo muçulmano, hindu e budista, que ainda não foram apresentados individualmente ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há mais de 3.000 línguas e dialetos no mundo, que não tem sequer uma única palavra, única das escrituras sagradas, traduzido para o seu próprio idioma. Há mais de 10.000 povos ribeirinhos, lá no norte, no Amazonas, mais de 10.000, sem uma única igreja ali no meio deles, ou nos arredores. Meus irmãos, há mais de 100 tribos aqui em nosso país, sem presença missionária entre eles. Eu fico pensando nisso. Eu fico imaginando, nós conhecemos essas realidades, nós falamos de missões. Aliás, missões é um dos temas, acredito que um dos temas mais batido, mais falado em nossas igrejas, em nosso meio. Mas apesar disto, olhe para a sua volta. Por que será que vemos tão poucas pessoas se levantando e entregando a vida para gastar-se na obra missionária? Por que será que vamos tão poucos jovens hoje em nossos dias? Não vemos vemos poucos jovens encandecidos e apaixonados de desejo de servir ao Senhor, de sair, atravessar as fronteiras para falar do amor de Deus, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diante dessa realidade, talvez não seria o fato de estarmos tão voltados, tão focados para nós mesmos, nossas coisas, nossos projetos.
nossos sonhos, de maneira que nós então passamos a olhar para missões como algo interessante, como algo assim louvável, mas que no fundo nós pensamos, isso não tem nada a ver comigo. Meus irmãos, tem tudo a ver com você e comigo. Você tem um chamado por Deus. Estava me lembrando, quando estávamos indo lá para o norte, para o Amazonas, na realidade eu já tinha ido lá, estava voltando uma outra ocasião, e passando em algum lugar, alguém perguntou assim para mim, isso faz alguns anos atrás: o pastor Marcelo, você vai levar sua família, seus filhos, tão pequenos, tínhamos 3 na época, e eu falei, sim, mas e se eles morrerem lá? E se um índio daquele jogar uma flecha? Ou se um animal feroz, lá tem onça? Eu falei, tem onça sim. E lá não tem cobra? Tem, claro, é uma selva. E jacaré? Sim. Mas e se você adoecer lá? E foi interessante, irmãos, raciocínio. E eu me lembro que eu disse assim, olha, morrer, a gente morre em qualquer lugar. Aqui, no trânsito, mas boa coisa é morrer no lugar que você sabe que ali é a vontade de Deus para a nossa vida, porque aí Deus vai contar aquela morte como vitória, e isso é bom, isso glorifica o nome do Senhor. Ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Meus irmãos, isso aqui requer uma vida inteira. Dedicar-se para ensinar, para viver, para pregar com a vida tudo que Jesus Cristo tem nos mandado ensinar. Eu me lembro quando chegamos no Vale do Rio Içana, ali na Cabeça do Cachorro, foi muito interessante. Eu entrei sozinho, porque tinha que ir na frente para construir uma cabana, ou ajeitar uma cabana para Ruth com os meninos, os filhos chegarem. E foi interessante que eu entrei com um aviãozinho de asas de socorro, uma missão, e aquela missão tem os aviões, eles nos levaram, e o avião pousou numa pista do exército que fica próximo da área indígena. Eu desci do avião levando uma mala com ferramentas, e o avião taxiou e decolou, e logo os índios chegaram, me cercaram, e eu não sabia nada da língua, e aquele quantidade de pessoas em volta de mim, todos falando ao mesmo tempo a língua, e eu, sem saber o que estava acontecendo, levantei a cabeça e vi aquele aviãozinho lá longe, fazendo a volta, e eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? Imagine, meus irmãos, foram 3 anos, foi necessário 3 anos para uma aculturação. O que é isso? Significa desenvolver empatia, uma identificação com o povo-alvo. Quanto maior é essa identificação, melhor será o entendimento que eles terão da mensagem a ser anunciada. E esse processo de aculturação, ele envolve 2 coisas: aprender a língua, conhecer a língua do povo, e também a cultura deles. Isso é importante. Imagine se eu viesse aqui à frente hoje, nesta noite, olhasse para vocês e falasse assim: no que tinha pé, Deus e peio pecrichar nai haradal caricopergi nini rimenacarija padaricha cuji cajuata ninha caurioia pilme nai e cadaka picaurerina co mecha na suata haradal camauia cacadari.
Provavelmente você ia dizer assim: esse camarada aí deve ter tomado umas pingas. Não bebi. Claro que não. Mas você entendeu alguma coisa? Acho que com exceção da Ruth, né? Acho que a maioria de vocês não entenderam nada. Por quê? Porque isso é dialeto indígena coripaco. Agora, a mesma coisa aconteceria se eu entrasse numa aldeia, se chegasse lá naquele lugar para compartilhar o Evangelho em português. Você pode falar quantas vezes quiser, do jeito que quiser. Você pode falar pausadamente. Você pode falar com mímica. Você pode falar articuladamente. Pode falar gritando. Não vai adiantar absolutamente nada. Somente quando a minha língua está sintonizada com a língua do povo que pretendo alcançar, quando há uma assimilação da cultura, aí sim Deus, através do seu Espírito Santo, atua no entendimento daquela gente, para que eles compreendam a mensagem e sejam transformados através da palavra de Deus. Oh, meus irmãos, eu me sinto assim, incapaz de expressar a alegria que tomou conta do meu coração, quando naquele dia, a primeira vez que consegui transmitir uma história bíblica no dialeto daquele povo. 300 índios sentados ali em volta ouviram a primeira vez, entenderam a mensagem, porque estava na sua própria língua. Meus irmãos, como o Evangelho é doce quando comunicado na língua que fala o nosso coração, a nossa própria língua. Começamos o ensino bíblico da palavra de Deus depois de 3 anos. 3 anos, sem falar nada. Mas quando começamos lá em Gênesis, mostrando o caráter de Deus, quem Ele é, Deus Criador, Deus Eterno, ensinando para eles sobre o coração do homem, levando eles em cada livro das Escrituras, aquele grupo indígena, levando eles a entenderem o plano de Deus de salvação em cada livro. Quem é Jesus? O Senhor, a promessa de Deus através das Escrituras. É claro que isso levou um tempo para eles gastar um tempo, viver com eles, vários anos. Mas começamos ensinando a partir do primeiro livro da Bíblia. Que experiência, meus irmãos, que experiência extraordinária, poder ver uma aldeia inteira, um grupo de mais de 300 pessoas, aprendendo sobre o Senhor Jesus Cristo na palavra de Deus, conhecendo as Escrituras, conhecendo o plano de Deus de salvação, através das Escrituras, vendo o Senhor Jesus em cada livro. Será que você tem visto a Jesus? Quando você ler a sua Bíblia, por exemplo, quando você abre o livro de Gênesis, o que você vê? Jesus Cristo, Ele é o descendente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente, não é? E Ele seria ferido no seu calcanhar, significando a sua morte na cruz. Em Êxodo, Jesus Cristo aparece naquele livro como Cordeiro Pascual.
Em Números, ele é a coluna de fogo conduzindo o povo de Israel através da noite, e aquela nuvem guiando o povo de Deus através do dia. Em Deuteronômio, ele aparece como um profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o divino capitão, o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes, o supremo legislador. Ruth, o parente remidor. Em Samuel, o profeta de confiança. Em Reis e Crônicas, ele aparece como governo de reis e de príncipes. Em Esdras, Jesus, naquele livro, é o fiel escriba. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros das nossas vidas, que estavam caídos, estavam derribados, mas Jesus é aquele que reconstrói as nossas vidas e os nossos corações. Oh, meus irmãos, em Esther, lá não aparece o nome de Deus, mas Jesus aparece. Ele é o soberano que está no controle de cada situação da nossa vida. Em Jó, ele é o verdadeiro amigo. Em Salmos, ele é o nosso pastor que cuida de nós, e nada, absolutamente nada, nos faltará. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Olha, jovens, tantos jovens que tem aqui hoje à noite, a sabedoria, ouça, a sabedoria não está numa graduação de faculdade, não está numa pós-graduação, num doutorado, num mestrado, mas a sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor está em Jesus, é o princípio de toda a sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o sentido da vida, a razão da nossa existência. Em Cantares de Salomão, ele é o lindo e puro amor de um noivo pela sua noiva, a igreja. Oh, irmãos, ele está em toda parte. Toda a Bíblia é cristocêntrica, ela aponta para Jesus. Você olha lá, quem que você vê? Isaías diz, Jesus Cristo é o príncipe da paz. Jeremias diz que ele é o renovo da justiça. Em Lamentações de Jeremias, nós vemos a comoção daquele profeta sobre aquele povo rebelde e desobediente. A palavra de Deus diz que em Ezequiel ele é a roda viva que se move sobre a terra. Em Daniel, você viu lá? Ele é o quarto homem andando dentro da fornalha de fogo. Ele é aquele que caminha conosco no meio do fogo, da provação, da dificuldade. Nunca nos abandona, nunca nos deixa só. Você olha lá na palavra de Deus, Oséias diz que ele é um noivo que ama profundamente uma noiva infiel. Em Joel, ele é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, eu não acredito nesse negócio de segundo batismo, de segunda bênção. Jesus Cristo é a bênção, ele é o batismo, porque nele todos nós fomos batizados em um só corpo, e a todos nós foi nos dado beber de um só Espírito. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que em Amós, ele é aquele que carrega os nossos fardos. Obadias, ele é o poderoso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário, indo aos campos, levando a mensagem de salvação, a mensagem de esperança. Em Miqueias, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Naum, a mensagem lá é: conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Miqueias, ele é o restaurador da autoridade da lei de Deus. Em Ageu, ele é a fonte purificadora. Em Zacarias, ele é o pai de misericórdia. Em Malaquias, ele é o sol da justiça que vem raiando e trazendo salvação nas suas asas. Ele está em toda parte. Jesus Cristo é o centro da Bíblia, ele é o cerne, o âmago de todo o panorama bíblico, de toda a palavra de Deus. Você olha lá na palavra, no Novo Testamento, quem que você vê? Jesus. Mateus diz que ele é o Messias, Marcos diz que ele é o servo sofredor, Lucas diz que ele é o Filho do Homem, João diz que ele é o Filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos claramente as ações de Jesus através do seu Espírito. Em Romanos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele se levanta e ele proclama: Jesus Cristo é a nossa justificação. Em Coríntios, ele é o dom do Espírito. Em Gálatas, ele é aquele que nos libertou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Oh, meus irmãos, em Efésios, Paulo diz que ele é o cabeça da igreja, e nele, em Jesus, estão contidas todas as promessas de Deus, e nós estamos nele. Nós somos donos das insondáveis promessas de Deus que estão presentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Filipenses diz que Jesus Cristo é o Deus bendito que supre cada uma das nossas necessidades. Em Colossenses, Paulo diz que nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Em Tessalonicenses, ele é o rei que está pronto para vir, para buscar, arrebatar a sua igreja. Oh, meus irmãos, em Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele aparece como fiel pastor. Em Filemão, ele é o amigo que é mais íntimo do que um irmão. Oh, irmãos, em Hebreus, como eu amo esse livro, ali nós vemos aquele sangue precioso, que é superior a todas as coisas, o sangue de Jesus, que nos comprou, que nos adotou, que nos regenerou e que nos tornou completamente aceitáveis diante de Deus. Em Tiago, ele é o grande médico. Em Pedro, ele é o meigo pastor. Em João, o amor eterno. Em Judas, ele é aquele que vem com suas santas miríades, trazendo juízo e justiça contra todos os que apostataram da sua fé. Em Apocalipse, último livro da Bíblia, quem que você vê? Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está em toda parte. Tudo na palavra de Deus gira em torno dele. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a motivação de estarmos aqui. Ele é a motivação do meu ministério. É por ele, por causa dele e para ele que nós estamos onde estamos, fazendo o que estamos fazendo. A grande comissão de Jesus, a ordem para levarmos o Evangelho de Jesus, está alicerçado não no trabalho da igreja, mas está alicerçado totalmente na vida e no ensino do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Ensinem todas as coisas que eu vos tenho mandado ensinar. Em último lugar, o quarto alicerce, apoio, base, sustentáculo da grande comissão, quando Jesus Cristo diz: e eu estarei convosco todos os dias. A efetiva presença do Senhor Jesus Cristo conosco. Meus irmãos, ao dar esta promessa, Jesus estava querendo nos dizer que esta não é uma tarefa fácil. Não é. Não será fácil atravessar as fronteiras para alcançar as nações, para discipular as nações. Não será fácil. Ele sabia disso. Vocês passarão por tribulações, vocês passarão por dificuldades, enfrentarão enfermidades, perseguições, críticas. Vocês enfrentarão gigantes muito maiores do que vocês mesmos. Não será fácil. Mas aí vai uma promessa: eis que eu estou com você todos os dias. Oh, irmãos, graças a Deus por esta promessa bendita. Se não fosse esta promessa, a missão seria um grande fracasso. Se não fosse essa promessa, nós estaríamos prostrados pelo caminho, destruídos. Mas Jesus é aquele que nos manda aí, e ele diz: vocês jamais estarão sozinhos, eu estarei com você todos os dias, até a última consequência da vida. Agora perceba que aqui, não sei quantos vocês observaram, aparece novamente uma conjunção. Jesus disse: e eis que eu estou convosco. Ou seja, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou com você todos os dias. Ou seja, e conte comigo.
Percebe como esta promessa da constante presença do Senhor Jesus está diretamente ligada à grande comissão, a tarefa de fazer aquilo que Jesus nos mandou? Ou seja, ele está dizendo: façam discípulos e conte comigo. Não conte comigo para os seus prazeres. Não conte comigo para o seu comodismo. Não conte comigo para ser apenas o patrimônio da sua fé. Mas a partir do dia e do momento que vocês decidirem serem meus discípulos e fazerem discípulos meus, então, conte comigo. Eis que eu estarei com você todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Bendita presença do Senhor, que enche a vida de alegria, de conforto, que supre as necessidades e que nos sustenta cada momento. Meus irmãos, não existe nada mais gostoso nesta vida do que estar envolvido com os projetos de Deus, do que servir ao Senhor. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Todos nós temos um chamado para cumprir a vontade de Deus na obra missionária. Todos nós. Se você é um crente, um salvo por Jesus, então você tem um chamado para se envolver nesta obra, a obra missionária. Portanto, todos os crentes são chamados para fazer missões. A fundamentação disso está aqui na grande comissão. Ou se você quiser, 1 Pedro 2,9: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos um chamado. Olha, eu quero terminar esta noite dizendo o seguinte: se a força propulsora da grande comissão, aquilo que impulsiona a obra de Deus, é a suprema autoridade do Senhor Jesus Cristo, se a ordem que Ele nos deu, que Ele deu para mim e para você, para a sua igreja, é fazer discípulo de todas as nações, é ensinar todas as coisas que Ele nos tem mandado a ensinar, se a promessa, se Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, todos os momentos, resta-nos, meus irmãos, apenas uma coisa para nós: obedecer. Você tem um chamado, seja obediente. Que Deus assim nos abençoe. Diante da mensagem, o hino nos convida: tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. 478 do Inário para o Culto Cristão. Estou e vou te obedecer.
Estamos encerrando mais um culto dominical. Gratos a Deus. Pela manhã tivemos a preciosa participação do pastor Ronaldo Robson na ceia do Senhor. Nesta noite, o pastor Marcelo Pedro também nos traz uma mensagem preciosa, nos conscientizando de que todos nós temos um chamado. E nós fomos chamados para causas específicas, mas a mais preciosa delas é, sem dúvida, proclamar o Evangelho do Senhor. Que tenhamos essa consciência e possamos desenvolver cada vez mais esse chamado nas mãos de Deus. Neste momento, nós teremos a oração final. O pastor Marcelo Pedro impetrará a bênção apostólica. Oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio e os pastores sairão à porta para receber os cumprimentos. Mas desejo a todos que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor, não somente nas atividades durante a semana, mas convido a todos a estarmos aqui no próximo domingo para mais 2 cultos na presença do Senhor, pela manhã e à noite. Fiquemos todos de pé para a oração final e vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus de amor e de imensa bondade, o teu povo aqui congregado reconhece a tua soberania, o teu poder, e por isso te adora, te exalta e só a ti rende todos os louvores. Somos-te imensamente gratos, ó Pai, pelos momentos preciosos na tua presença, pela manhã, à noite. Mas, ó Pai, pedimos-te misericórdia para que tu possas falar conosco, mesmo quando nós não estejamos falando contigo. Renova, Senhor, a consciência do nosso chamado para o ID, para que, Senhor, sintamos a tua presença até a consumação dos séculos, mas também testemunhemos desta presença salvadora a todos aqueles que ainda não te conhecem. Que nós possamos, Senhor, ser um vaso de bênçãos na tua mão e que, através de cada um de nós, o teu reino possa crescer para o engrandecimento do teu santo e poderoso nome. Sê conosco, dá-nos da tua paz, leva-nos em paz aos nossos lares e, ó Pai querido, dá-nos a todos uma semana abençoada, pois oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça de nosso Deus, nosso bendito Pai, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso amado Salvador, e que as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós nesta noite, todo o povo de Deus. Amém.